Pai da terra, na pura, eu devo te bem, se vai abençoar. Vamos até a comunidade, muda furiosa, eu vou ver meu filho mais querido. Axé, meu camisa. Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao cursinho do Camisa e a Uniafro. Gente, meu nome é Doralia, eu sou a professora de atualidades aqui do cursinho e também diretora de comunicação aqui no Camisa Verde e Branco. E, gente, nós aqui da comunidade, né, da diretoria, né, e da organização do cursinho, estamos muito felizes com essa parceria com a Uniafro, porque isso são os primeiros passos com aquilo que a gente acredita, né, para o futuro do Camisa. Que o Camisa ele é muito mais do que uma escola de samba, ele é um lugar de troca, de fortalecimento, é um lugar de acolhimento. Então, que a gente faça isso pela nossa comunidade, que a gente construa esse espaço juntos. E esse cursinho é para a gente conseguir também construir isso e construir isso junto com vocês, porque a gente quer trazer para o cursinho aquilo que vocês acham que é interessante também para a nossa comunidade. Então, eu espero que vocês gostem muito dos nossos professores, porque é uma equipe muito bonita. A gente construiu isso com muito carinho para todos vocês, para a nossa comunidade e também para aproximar outras pessoas que ainda não fazem parte da nossa comunidade, não conhecem a nossa escola, para que venha conhecer a nossa escola e fazer parte dessa grande família, né, que a gente chama, que é a nossa família verde e branco. Esse primeiro vídeo, né, que é uma apresentação também do cursinho, a gente está fazendo em formato de vídeo por conta, né, da pandemia, por conta desse momento que a gente está vivendo, né, do Covid. A gente não pode estar todos juntos como a gente gostaria, mas a nossa ideia é que essas aulas sejam aulas presenciais aqui na nossa quadra, para que a gente faça esse movimento também de trazer outras pessoas para dentro da nossa comunidade, para que a gente converse, para que a gente troque mesmo, não para vocês ficarem só ouvindo a gente aí pelo YouTube e a gente só passando informação para vocês e vocês não poderem trocar isso com a gente também, porque a gente também quer aprender com vocês. Logo após, né, essas gravações, a gente vai começar a organizar como você pode se inscrever também no cursinho. Bom, agora eu quero explicar para vocês um pouco de como vai funcionar as aulas de atualidades. A ideia das aulas é linkar as notícias mais importantes no Brasil com as notícias, né, mais importantes, né, atuais, que está acontecendo aqui dentro da nossa escola. Porque as aulas não vão ser aquelas aulas convencionais, né, de cursinho pré-vestibular, porque a ideia é que mesmo as pessoas da nossa comunidade que não têm o interesse de cursar um vestibular, entrar numa universidade, que assistam esses vídeos, que seja interessante para vocês, porque esse cursinho é mais para ser uma pílula de conhecimento para a nossa comunidade, para incentivar vocês a se informar, para incentivar a gente a criar mesmo essa troca aqui dentro da nossa escola. Então, as aulas vão ser essas notícias atuais, né, no macro, e trazendo isso para o micro, que seria a nossa comunidade, a nossa escola. E no final das aulas de atualidades, a ideia é apresentar para vocês uma matéria ou um canal de meios de comunicação alternativo, para que incentive vocês a buscarem outras pessoas também que estão criando conteúdos, informando, né, a nossa comunidade, informando as coisas que acontecem no Brasil ou até mesmo fora do Brasil, com outro olhar, com uma outra perspectiva. Então, acho que isso vai ser interessante também, colocar isso para vocês e apresentar isso para vocês, caso vocês ainda não conheçam. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, que vocês vejam o vídeo até o final, conheçam os outros professores e logo a gente vai estar juntos. Espero que essa vacina chegue logo, para que a gente possa estar de novo aqui na nossa quadra, ter a quadra cheia, não só para a gente curtir nossos ensaios, mas também para a gente trocar conhecimento, né, juntos, conversar sobre outras coisas fora o carnaval também juntos. E é isso. Muito obrigada. Não deixem de compartilhar, não deixem de mostrar isso para outras pessoas, caso vocês acham que realmente é interessante, que eu espero que vocês gostem mesmo.
Salve Camisa, salve Uniafro. Meu nome é Maurílio. É uma honra muito grande estar aqui. É uma felicidade muito grande poder participar desse projeto tão lindo. Eu desfilo pelo Camisa Verde e Branco desde 2016. Sou um dos ritmistas da Furiosa da Barra e esse é um dos maiores orgulhos da minha vida. Profissionalmente, atuo como professor de História na rede estadual de ensino. E aqui, em nosso cursinho, vou ser o professor de História Geral. A minha tarefa nesse vídeo é justamente apresentar a disciplina para vocês. Para fazer isso, vou tentar responder basicamente 3 perguntas. Primeiro, o que é História? Segundo, de que forma podemos estudar História? Terceiro, de que forma o estudo de História pode ter importância ou pode ter influência em nosso cotidiano, em nosso dia a dia? A principal preocupação dessa ciência é o estudo dos homens, é o estudo dos seres humanos. Isso significa que tudo que faz parte da vida humana interessa ao historiador, interessa aos estudos de história. Ou seja, isso cria uma possibilidade infinita de temas, de reflexões. Por exemplo, poderíamos pensar em aspectos culturais, ou seja, quais são as formas de conhecimento de determinado povo em determinada época? Quais são as suas certezas, as suas angústias, as suas paixões? Quais são as suas crenças, suas mitologias, suas religiões? Enfim, são muitas possibilidades. Poderíamos pensar também em aspectos econômicos, ou seja, de que forma essa sociedade garante a sua subsistência? Como eles conseguem alimentos? Como é sua cultura material? Que tipo de objetos eles produzem? Com qual técnica? Como eles distribuem a riqueza entre a sociedade? Existe pobreza? Existe pessoas mais afortunadas? Também poderíamos pensar em aspectos sociais e políticos. Por exemplo, como essa sociedade se organiza? Quais são os diferentes papéis sociais? Quais são as hierarquias? Existem papéis sociais com mais poder? Existem papéis sociais com menos poder? Entre os diferentes grupos que fazem parte dessa sociedade, existe harmonia? Existe conflito? Quais são as leis do local? Quais são as diferentes formas de governo? Enfim, gente, nós podemos pensar em várias coisas. Na verdade, o que diz que um tema de história é importante ou não são os interesses do pesquisador. É através de sua própria experiência de vida, de suas próprias reflexões, que ele vai fazer indagações, ele vai fazer hipóteses, problemas e vai investigar o passado. O historiador é um detetive. Através de vestígios, daquilo que sobrou do passado, ele vai fazer um diálogo e vai tentar reconstruir o modo que as pessoas viviam. Agora, gente, eu gostaria de dar uma definição de história. Eu vou usar a definição do historiador chamado Mark Bloch, que é um dos mais influentes até hoje. Para Mark Bloch, a história é o estudo do homem no tempo. Reparem, Mark Bloch não disse que história é o estudo do passado. Ele não disse que os historiadores se preocupam apenas com o passado. Ele disse que os historiadores se preocupam em estudar o homem no tempo. Isso significa, gente, o seguinte: nós nunca estudamos apenas o passado. Sempre que olhamos o passado, também estamos refletindo sobre o presente. E eu vou explicar por que isso acontece a partir de 2 motivos. A primeira é que o historiador não pode pegar uma máquina do tempo e ir até o passado e viver aquilo que as pessoas viveram. O historiador está no presente, está em sua época. E a partir de suas reflexões, a partir de suas próprias angústias, suas próprias dúvidas, que ele tem em seu contexto histórico, ele vai pesquisar o que aconteceu com essas pessoas, como elas pensavam, como elas viviam. O segundo motivo é a própria noção de tempo. Geralmente, quando pensamos em passado, pensamos em algo que acabou, que não tem importância, que é ultrapassado. Mas isso não é verdade. O passado, de alguma forma, se transformou e está aqui entre a gente. O passado não sumiu completamente. Para poder explicar isso, eu quero trazer uma experiência que eu vivo na escola de samba. Uma experiência maravilhosa, que é aquele momento, aquele exato momento, segundos antes do desfile, quando estamos na concentração. É quando a bateria começa a fazer o esquenta, é quando toca o hino. Isso traz muita emoção para a comunidade, muitas pessoas choram. E, gente, é uma coisa muito louca. Por quê? Na minha cabeça, naquele momento, passa um filme. Por quê? Eu estou ali, prestes a desfilar. Só que eu não estou pensando apenas no presente. Eu penso no passado.
Eu penso em todos os ensaios que eu tive que frequentar. Eu penso em todo o esforço que eu fiz para poder aprender aquela batida, para poder fazer um bom desfile, para poder ajudar a escola. Eu penso em todas as pessoas que eu conheci. Algumas pessoas se tornaram meus amigos, algumas pessoas se tornaram meus irmãos. Eu penso nas pessoas que estão lá comigo e até nas pessoas que não estão mais. Ou seja, não é só presente. Naquele momento, ali na concentração, também o passado está entre nós. Para aprofundar mais ainda essa questão, nós podemos dizer o seguinte: quando desfilamos, nós carregamos a história da escola junto. Então não é só o passado recente que está lá. Também tem um passado distante, desde a fundação da escola. A gente lembra de todos os títulos que a escola ganhou. A gente lembra de todas as pessoas que construíram essa escola. A gente pensa na quadra do Camisa Verde e Branco como um local de resistência, como um local onde as famílias negras conseguiram valorizar a sua cultura, conseguiram valorizar a sua negritude, conseguiram criar redes de solidariedade, conseguiram formar uma territorialidade negra na cidade de São Paulo que já dura mais de 100 anos. Então, quando eu vou desfilar, quando eu estou na avenida, não é só de presente que se trata. É como se todas essas pessoas que já fizeram parte da escola, de alguma forma, também estivessem lá com a gente, também estivessem desfilando com a gente. É isso que significa o estudo do homem no tempo. É analisar as ações humanas de acordo com o contexto histórico. É perceber que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, tem uma raiz histórica. Tem fatos que antecederam esse momento. E por que eu estou falando isso? Porque, para muitos alunos, estudar história parece algo chato. Decorar coisas que não fazem sentido, pensar em coisas que não têm mais utilidade. Isso não é verdade, gente. Pensar em história, antes de tudo, pensar em nossa própria vida, pensar em nossas próprias referências. É poder desenvolver mais consciência, mais senso crítico. É poder descobrir em nossa vida uma margem maior de liberdade e agir com mais coerência. Gente, a minha proposta aqui, nessa parceria Uniafro, Camisa Verde e Branco, é fazer com que o estudo de história seja um momento privilegiado para que a gente traga as nossas próprias referências de vida para cá. Para que a gente trabalhe com as referências culturais, com os conhecimentos da própria comunidade. Aliás, o samba sempre teve essa característica de valorizar a memória, de valorizar o conhecimento dos mais velhos, daqueles que vieram antes, da velha guarda. Ou seja, aqueles que tiveram uma vida na escola de samba durante muito tempo, aqueles que viram muita coisa e têm muito conhecimento a passar. Então a minha proposta é, vamos pensar nessas referências, vocês também, estudantes, tragam as suas referências, e vamos, a partir dessa reflexão, criar hipóteses, criar problematizações, descobrir questões sobre épocas passadas, descobrir problematizações sobre pessoas que viram muito tempo atrás, que de repente pode nos ajudar a entender melhor a nossa própria vida, aqui e agora. A minha proposta, gente, é que a gente possa trabalhar junto, discutir junto, que a gente possa pintar a história de verde e branco. Era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Eu espero que tudo esteja bem na medida do possível. Eu espero que esse momento difícil que estamos vivendo na pandemia passe logo. E assim que pudermos, ficarei muito feliz em encontrar todos vocês aqui, na quadra do Camisa Verde e Branco. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou a Vitória, eu sou professora de História do Brasil e vou lecionar essa matéria para vocês no cursinho popular do Camisa Verde e Branco com a Uniafro. Para dar um pouquinho mais de sentido à minha disciplina para vocês, eu vou explicar um pouco melhor como que a história surge como ciência e objeto de estudo. O objeto de estudo da história é o homem em seu tempo e espaço. Na história do Brasil, eu vou começar com vocês a partir dos indígenas e da história da escravatura brasileira também.
Para minha matéria fazer um pouco mais de sentido para vocês, eu não vou pegar desde o início, vou pegar um pouquinho mais atual, que é o momento que a gente vive até hoje, que são a história dos 300 anos de escravatura brasileira. Foram mais de 300 anos de escravatura no Brasil. E mesmo após a sua abolição, a gente ainda tem muitos episódios dessa escravatura presentes até hoje no nosso cotidiano. Ao longo desses 300 anos, foram muitos processos de resistência. Os pretos sempre resistiram muito a esse processo de escravatura no Brasil. Um desses primeiros movimentos mais mascarados que a gente vai trabalhar, que a gente vai atuar, é o movimento da capoeira, relacionando a capoeira também como dança, luta, processo de resistência, muito mascarado por ser proibido naquela época. Os pretos começaram a usar o processo da capoeira como dança mascarada de luta, como um processo de defesa pessoal, um processo de defesa de si mesmos, que eles não poderiam se defender. Mas às noites, nas suas festas permitidas, eles poderiam treinar um pouco da capoeira para a defesa pessoal. Claro que uma capoeira mascarada de dança naquela época, porque era a única coisa que eles poderiam fazer, festejar e dançar. Lutar jamais, porque eles não poderiam resistir ao processo da escravidão. Nesse primeiro processo de resistência, que a gente usa a capoeira como exemplo, a gente relaciona também como o surgimento do samba. É claro que o samba não vai ter o seu surgimento nesses 300 anos lá no início da escravatura, não. Mas, como a gente percebe muito e como a gente relaciona a capoeira com uma dança nessa época, a capoeira ela tem o gingado, ela tem alguns instrumentos, ela tem alguns batuques que vão originar sim, que vão dar influências para o samba que a gente conhece atualmente, que são instrumentos como tambores, atabaques e tudo mais que eles utilizam para a capoeira. Eles vão relacionar sim para o samba e vão influenciar muito o samba de atualmente. Falando nesse processo cultural da capoeira, da cultura preta no Brasil, a gente introduz também que essa cultura, por ser considerada uma cultura inferior, ela não é uma cultura tão bem vista. Ela vai ser mal vista durante anos. É claro que hoje, quando a gente frequenta o samba, quando a gente vem nas escolas de samba, a gente vê que é uma cultura muito inclusiva. Aqui frequenta preto, branco, rico, pobre, qualquer tipo de pessoa. Só que nem sempre foi assim. Lá no começo, essa cultura, o samba, a capoeira, a cultura preta, ela era muito mal vista. Então ninguém queria chegar perto, ninguém queria coparticipar dessa cultura. Então entendam, a cultura já foi muito mal vista. Hoje em dia, ainda por poucas pessoas é mal vista sim, só que já é muito mais inclusivo. Hoje no samba você já vê todo tipo de pessoa, todo tipo de raça, cor e diferentes tipos de etnias. Para dar um pouco mais de sentido à fala que eu vou introduzir agora, quero que vocês entendam que o samba ele não é reconhecido, ele não é visto como samba naquele momento. A partir do momento que tem a abolição da escravatura no Brasil e que os pretos são colocados à margem da sociedade, vão morar às margens da cidade, aí eles têm um pouco mais de liberdade, mas não uma liberdade total de festejar. E o samba a gente sabe que é um festejar. Então, a gente vai ver a cultura samba ser reconhecida como a cultura preta a partir do momento que surgem os blocos nas cidades do Rio de Janeiro e alguns também surgindo em São Paulo, mas em princípio na cidade do Rio de Janeiro. Surgem alguns blocos e escolas de samba também vão ser originadas desses blocos. E a primeira escola de samba também surge no Rio de Janeiro. E depois a cultura dissemina um pouco para São Paulo e tem alguns outros estados do país que também ocorrem essas escolas de samba e essa festa que a gente chama hoje de carnaval é representado pela cultura do samba, pela cultura preta. Então é um grande espaço que a gente veio tomando nesse século 20 e 21, da cultura preta tendo o seu espaço, tendo o seu feriado, tendo a sua festa, tendo o seu espaço cultural. Ao longo também dessa cultura, a gente vem analisando muitos termos que venham sendo usados incorretamente. É claro que é uma cultura,
é um espaço familiar que te ensina de determinada forma que às vezes não está tão correto quanto você pensa. E às vezes o correto para mim pode não ser o correto para você. Mas, desde os primórdios, desde que a gente aprende, as pessoas utilizam o termo negro para se referir à pessoa de uma raça preta, uma raça africana, uma raça originária de pele escura. O termo negro acaba sendo um termo muito pejorativo, porque em alguns lugares do mundo esse termo ele já é pejorativo. A gente originou o termo aqui no Brasil negro como uma influência da Espanha, que já usava a palavra preto na Espanha é negro. Ou seja, por isso que eles denominam as pessoas dessa cor como negras. Mas, na verdade, o negro para ele é a cor preta. Já no Brasil, na Inglaterra e em alguns outros países, na Inglaterra, o termo negro, ele origina-se de Níger. Níger é um termo pejorativo, para você ofender uma pessoa dessa etnia. Em alguns outros países também pelo mundo, a palavra Níger, a palavra nigris, ela é originada de um termo pejorativo, significando inimigo, significando infeliz ou maldito. Ou seja, você se identificaria como um negro, mesmo sabendo os substantivos e os adjetivos que isso pode trazer para a palavra? Quando a gente trata no Brasil sobre a palavra negro também, ou negra, a gente acaba correlacionando com várias coisas ruins. Ou seja, o negro ele é sempre associado a coisa ruim. É a lista negra, a peste negra, a ovelha negra, dentre tantos outros adjetivos que a gente utiliza. Então, quando a gente usa a palavra preto, para a gente identificar uma etnia, uma raça, a gente está, na verdade, fazendo um processo de descolonização. É problemático, a gente problematiza um pouco isso, mas esse termo descolonização é exatamente fazer isso. A gente pegar um termo criado por um europeu, trazido para o Brasil, na qual você não se identifica, e pegar um termo qual você se identifica e substituir essa palavra. Então hoje esse é o exercício que eu deixo para vocês. Para finalizar a nossa aula, eu quero que vocês peguem 3 ou 4 termos europeus que vocês denominam que não te identifica ou que não identifica determinado objeto ou coisa brasileira e vocês descolonizem esse termo. Vocês peguem esse termo e passem para como vocês acham que ele deveria corretamente chamar. É a minha vida, é meu manto, pois nesse coração pulsa só camisa verde e branca.